tipo assim, que falou, não me liga nunca mais. Beleza, tem vários que você não vai ligar mesmo não, tá, gente? Mas esse eu falei, pô, tem um gatilho aqui que eu acho que faz sentido eu tentar utilizar. E tentei, deu certo. A gente conta, depois a gente pode contar os choros também. Mas foi porque eu pedi pra eu ouvir ele, pra eu conhecer ele, pra saber o que que era. E aí você mexe um pouco com o ego. E não foi, eu não fiz isso também pensando, não, vou manipular ele. Não, a gente estava desenvolvendo mesmo. É genuíno, né? Foi genuíno. E aí a gente estava falando, até um ponto que eu tinha notado aqui, estudei para estar aqui, né, gente, né? Tá nessa cadeira aqui, para mim é uma honra e um desafio. E aí, um dos pontos que a gente fala de vendas, além de ter alguns pontos, por exemplo, a conexão e fechamento, eu acredito muito em fundamentos. Então, por exemplo, no método que eu aplico, na maneira como eu treino minhas equipes e até times, um dos pontos que tem a ver até com o livro do Dale Carnegie lá, que é o Como O Fazer livro de Amigos, cabeceira. Influenciar Pessoas, que é você tem interesse genuíno na pessoa. Exato. Então, porque quando é uma venda entre empresas, você está ajudando, às vezes, aquela pessoa, a área da pessoa, a empresa, os investidores, tem muita gente que você pode estar ajudando ali, se você fizer um processo bem feito. É muito legal quando você faz um processo de venda, nem sempre você vai conseguir ser tão profundo, mas que você está ajudando a pessoa até a ser promovida, sabe? Sim. Então, isso é muito É da uma das hora. regras de ouro. É, muito bom. Então, aí até volta aquele primeiro momento que a gente falou de fundamento. E aí, respondendo de branding, acho que de acordo com a marca e com a autoridade que as próprias pessoas têm, a gente vai conseguir... até o processo de venda vai ser adaptado nisso. Então, não existe regra única. Porque se você já é autoridade, é diferente. Se vamos pensar algum empresário super conhecido no Brasil que vendeu empresa, mas se é um cara de banco e vendeu um super banco, se ele criar uma solução financeira, é diferente do que se ele estivesse criando pela primeira vez. Então, a autoridade que você gera é diferente. Até o aqui de BH, acho que é Igor. O Igor criou a Moip, que foi vendido para o Wirecard, que é um processador de pagamento. Hoje ele tem um banco que é o Cora. É diferente a autoridade dele. E o processo de venda vai ser diferente que se fosse do zero. Sim. Porque ele carrega uma marca, ele carrega um nome. Então, experiência, né? Visão. Você falou de conexão, me pega muito esse termo, porque é o nome da minha empresa, né? É conexão de negócio. E o conceito é justamente esse, cara. Hoje eu vejo que a maior trunfo que a gente pode trazer em vendas, na minha opinião, é conectar interesses. Então, tudo tem a ver com interesses e propósitos, né? Que eu trabalho nessas duas pontas aí, mas falando especificamente de venda, a gente fala de interesse, porque ninguém vai fazer uma reunião com você se não estiver interessado em alguma coisa. Ninguém vai comprar algo se não estiver interessado em alguma coisa. Ninguém vai trabalhar na sua empresa, né, se não estiver interessado em alguma coisa. Então, uma dica que fica, né, assim, para quem está ouvindo aqui, é prática, né? Começa a prestar atenção, que é o interesse genuíno, né? Tá dentro desse campo de interesse genuíno. Começa a prestar atenção no que interessa a essa pessoa. Porque muitas vezes, se você parar para ver o que interessa, você tem algo para oferecer para a pessoa. E que não necessariamente é o seu produto ou serviço, mas às vezes algum efeito daquilo, algum valor agregado que você entrega no seu serviço ou até na sua presença, né? Hoje eu gosto muito do senso de comunidade, acho que agrega muito valor. E às vezes o que as pessoas querem é só pertencer a um grupo, né? É só fazer parte do hall. Eu não vou poder citar nome, mas teve um cliente recente que quando ele foi fechar com a gente, a primeira coisa que ele perguntou, ele falou assim, cara, tem algum quadro, alguma medalhinha, alguma coisa que identifica que nós somos clientes de vocês? Porque o que ele queria era, né, fazer parte daquilo ali, mostrar até para os colaboradores, mostrar para clientes e tudo, que ele tinha um processo organizado, então até desenvolvendo algo nesse sentido, porque faz muita diferença. Então, assim, se você se interessa genuinamente em conhecer o que a pessoa faz, conhecer o que ela quer, que momento ela está, você vai achar pontos de conexão e essas conexões geram negócios, né? Então, eu não vou lembrar da história agora, mas tinha uma história antiga, vou tentar lembrar, que se ficar ridículo a gente finge que não fez. Mas tinha uma história do cara que queria casar o filho dele com a filha de um cara que era tipo o Bill Gates. E aí ele triangulou, né, assim, eu não vou lembrar a história agora, mas a brincadeira é justamente essa, né, assim, você conta pro outro que seu filho é o futuro esposo da mulher tal, aí o outro tem interesse no seu filho, aí agora que você tá linkado com esse, você conta pro outro que você tem uma sociedade com um cara, e aí você juntou o interesse de todo mundo, no fim todo mundo tá atendido, e você fez um negoção, não brincando com casamento, que casamento não é negócio, né? Apesar de que tem uma controvérsia nisso, né? Diz que
sociedade é casamento sem sexo e sexo é sociedade sem lucro, né? Aí vão ter várias opiniões diferentes ali. Pelo menos dá o corte, Dá né? o corte. Mas um ponto que você trouxe, isso é para vida, não é nem só para venda, né? De interesse, Sim, de você ouvir e prestar atenção. Teve uma vez que eu estava vendendo para um pessoal da Fieng, e aí fizemos um super processo, e aí acabou que depois essa solução foi descontinuada e eu saí da empresa. O cara que eu vendi da Fieng criou um processo seletivo para falou, essa vaga eu criei muito pensando em você aqui. Olha Se não for você, vai ser alguém com o seu perfil. Né? Olha como é que, tipo assim, como é que mudou. Então, abre muita porta, assim, de você conseguir ter esse tipo de interesse. Então, às vezes, a gente conseguir prestar atenção, mostrar que tá ali para ajudar, só o interesse genuíno, beleza, aqui vai parecer um papo muito coach, né? Só o interesse genuíno é capaz de ajudar. Ele é capaz de fazer conhecer. A gente ajuda quem a gente conhece. Eu ajudo um amigo porque eu conheço esse amigo. Eu ajudo um familiar porque eu conheço esse familiar. Hoje a gente teve a evolução dos 4Ps para os 4Cs, né? Muita gente fala isso. E uma das coisas que muda é o foco no produto, o foco no cliente, né? No consumidor. Então, antes você tinha, né, um dos 4Ps lá era produto, você pensava no seu produto, muitas vezes antes de pensar no mercado que ele ia atender, na persona, né? E hoje a primeira coisa que você precisa é ter esse interesse, né? Olhar para o cliente e falar, qual que é a dor desse cliente? O que esse cliente está interessado? Como? Por quê? A que preço? Né? Aí ele vai me ajudar a construir o produto, que foi o que você brincou da vaga aí, é exatamente isso, né? Construiu junto. O cara entendeu ali uma oportunidade e desenhou aquilo para ele. E em todo o processo de venda, às vezes até aquilo que igual você está falando aí, o cliente às vezes fala uma coisa que se você prestar atenção, às vezes não é o que ele está te pedindo que vai solucionar aquilo. Teve uma vez que o cliente me pediu uma solução, ele falou, só vamos fechar se tiver isso. Na minha cabeça já falou assim, ferrou, a gente nem tem como fazer. Falei, tá no roadmap. Tava mesmo, mas não ia ser feito em 2 anos. Aí ele precisava daquilo para depois de 3 meses. Aí eu comecei a entender por que aconteceu isso. E nem perguntando tanto por quê, porque às vezes o porquê é muito aquele negócio do pai xingando o filho, sabe? Por que você fez isso? Às vezes tem outras maneiras melhores de você perguntar, já fica uma dica, assim, é importante você investigar, mas nem sempre usar só o porquê. E você vai lá entendendo, eu entendi que ele tinha, na verdade, o problema dele, a solução que eu ia dar não ia resolver para ele, que ele me pediu, que falou que era obrigatório. A gente criou outra estratégia, que era importante mais do lado dele do que do nosso, mas foi simples para funcionar, e funcionou. Tem uma técnica que é boba, que funciona muito nesse sentido, que é isolar a objeção, né? Então tá, você tem essa objeção, por isso você não fecharia. Se tirar isso aqui, todo o resto tá ok? E às vezes você trabalhando tudo aquilo ali, a própria pessoa consegue visualizar que aquilo ali é um detalhe, que aquilo ali pode ser contornado, que, né, não é um impeditivo e tudo. Vai muito nesse caminho também, né? O processo de venda, às vezes a pessoa sentir, igual quando a gente está em Belo Horizonte, se vocês tiverem a oportunidade de ir no Verde Mar, vão. Você vai no Verde Mar, o pessoal vai lá e te dá um chocolate, aí você mesmo come ali, você já começa, aí vai e compra. Então, você experimentar aquilo e conseguir estar com a solução palpável na sua mão faz diferença. Você vai tirando as fricções. A gente uma vez fechou para um grande grupo de varejo, acho que hoje está entre os top 3 varejos do Brasil. A gente vendeu para eles uma solução. No meio do caminho, ela falou, nosso processo jurídico é muito demorado, a gente não vai conseguir trabalhar esse ano. A gente falou, então já vamos ter o contrato aprovado independente de valores. Se por um acaso for a gente, vocês vão já só mudar, só colocar o valor X. Beleza. Então, a gente estava com o contrato aprovado antes de fechar. Então, ficava muito mais fácil. De certa maneira, aqui de Minas tinha um Gurilândia do estado de Minas. Aí tinha uns brincadeiras para você fazer. O jornal tem. Tinha um labirinto. O labirinto é mais fácil você fazer como? Saindo do começo, onde tem vários problemas, ou saindo do final e chegando no começo? Saindo do final é muito mais fácil. Então, quando você isola, você já coloca assim, e para o final? Tem alguma coisa? Então, você consegue fazer esse caminho de volta mais fácil. Se você ficar só batendo demais em objeção, ou ignorando ela, você vai estar num labirinto ali. Pode ser que você vai sair do lado de lá? Pode, mas é difícil. Muito bom. Eu tenho a figurinha do labirinto aqui escrita, que eu até trouxe aqui nesse aspecto. Porque é o que eu acho, assim, à medida que você consegue mostrar a saída, é mais fácil fazer a chegada. Legal, muito bom, cara. A gente não é um podcast de publi, né? A gente não traz aqui as pessoas para contar como que você soluciona o problema e tal, mas, cara, estou extremamente curioso para entender um pouco mais do que é o método de venda simples, porque o nome é muito atrativo, né? Eu acredito muito nesse conceito, não sei se é o mesmo conceito, mas, né, no conceito de simplificar as coisas, de não complicar. Hoje a gente vê no mercado justamente essa sopa de letrinhas, esses nomes novos que criam para coisas que já existiam desde que o mundo é mundo, mas que as pessoas têm a necessidade de criar o novo, né, para vender. Não, agora tem uma fórmula nova, chama um nome bonito em inglês,
E aí todo mundo compra de novo algo que já tinha comprado há 20 anos atrás e que não que seja ruim, mas que só não é novo.